Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo por aqui, né? Na verdade, bem-vindos a mais uma aula de redação do Colégio Planeta, né? Vamos dar uma olhada em um tema interessante hoje, porque hoje eu tenho uma coisa para poder colocar para vocês, né? Tem muita gente que às vezes fica assim, poxa, professor, mas essa contextualização eu posso usar em qual tema? Eu estou procurando contextualizações que eu posso usar em diversos temas, e isso, aquilo, e aquela coisa toda. Então, hoje eu trouxe para vocês, né? Já havia planejado um tema para poder levantar essa discussão e ter essa discussão com vocês a respeito de quê? De contextualizações, né? Como é que eu posso usar as contextualizações? Quando é que uma contextualização que eu usei numa redação cabe num outro tema, né? Então agora vocês vão perceber que às vezes isso acontece. Só que eu tenho que perceber uma coisa que é muito importante, né? Uma coisa que é muito importante dentro dessa ideia de usar contextualizações e pensar assim, ó, essa aqui cabe em todos, né? Pertinência, tá bom? A palavra que a gente vai bater em cima hoje é sobre pertinência, tá bom? Pertinência. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada hoje. Penso que o tema de vocês já deve ter sido postado lá na plataforma. Sim ou não? Confirma para mim, por favor, aí no chat, galera. Gente, bom dia. Vocês já tomaram café? Bora tomar um café? Acordar? Ó, chegou agora, né? Não sei no site, mas no grupo mandaram hoje. Ó, muito bom. Foi hoje mesmo, o Ana. O Célio falou para mim no começo do período, né, de manhãzinho, na primeira aula minha, lá no segundo ano, que havia postado hoje para vocês o tema, né? Então a gente vai fazer a leitura junto. Mas aí tem uma galera que vai olhar assim e falar, professor, tema repetido, professor, ajuda nós, né, e tal. Não é tema repetido, tá? Eu quero que vocês entendam isso. A primeira coisa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é pertinência, né? Eu quero fazer um contraste com vocês a respeito dessa questão de pertinência. Por quê? Porque, como eu disse nas nossas primeiras aulas, o professor não acerta tema de redação. Ele trabalha com vocês vários temas que faz com que você melhore a sua bagagem de repertório sociocultural para que você tenha o quê? Condição de estruturar uma boa redação, de contextualizar uma boa redação lá na sua prova, certo? E aí, eu quero mostrar para vocês como é que isso pode acontecer e como que isso aconteceu no Enem de 2018, né? Quando alguns alunos meus lograram notas excepcionais, né? No Enem de 2019 também aconteceu a mesma situação. Por quê? Porque normalmente, no ano todo, eu costumo trabalhar com os alunos no mínimo 45 temas, que é um tema por semana, certo? E quando um aluno faz 45 redações, ele faz 45 projetos de texto, ele pensa em 155 contextualizações diferentes, você pode ter certeza que ele tem uma bagagem muito boa, né? A gente pensa, são 45 redações por ano, né? É uma contextualização para a introdução, outra para o D1 e outra para o D2. Então, 45 vezes 3 dá 155 contextualizações. Olha o tamanho do repertório sociocultural que você adquiriu fazendo todas as redações regularmente. Então, eu quero que vocês entendam isso, né? A primeira coisa, redação não é assim, no estalo, do dia para a noite. Redação é prática, tá? Redação é prática, né? Aquela galera que tem uma regularidade, você pode ter certeza que a nota está melhor. Professor, mas eu faço todas as redações, minha nota não sobe, minha nota não melhora, eu não sei mais o que eu faço. Aquela desgrama daquela competência 1 lá, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, né? Bom, ô Israel, eu não sei se essa semana nós vamos ter plantão. O Célio ainda não me falou nada. Ele deve estar organizando o horário de plantão. E eu penso que para a semana que vem, que hoje já é quinta, né? Não dá mais tempo de trabalhar com plantão, não. Tá bom? Mas eu penso que para a semana que vem a gente pode ter sim plantão, né? E a gente vai fazer algumas análises. Hoje,
A ideia, então, é falar a respeito da questão do repertório. Vou ler a coletânea com vocês, vou montar o projeto de texto e vou mostrar para vocês que alguns repertórios de um tema anterior, ele casa com o outro. Por quê? Porque ele está no mesmo eixo. Presta atenção, não é o mesmo tema, mas está no mesmo eixo, né? São poucos os eixos que são cobrados pelo Enem lá na matriz de referência, né? Na prova discursiva ali no edital, são poucos os temas que são cobrados. Se a gente for dar uma olhada, quer ver? Deixa eu pegar aqui só para vocês poderem ver. Deixa eu encontrar aqui. Rapidão, galera. Deixa eu ver onde que tá. Redação, acho que é aqui. Enem. Cadê a cartilha do participante? Cartilha do participante. Isso. Vou encontrar a página aqui, que eu já vou direto para eu não fico enrolando com vocês aqui, tá? Competência, matriz referência. Deixa eu ver aqui. Vou dar um Ctrl F aqui e tentar encontrar, galera. Eu tô aqui assim, ó, mas é porque eu tô... Eixos. Eu tô tentando encontrar aqui, tá? Para poder apresentar para vocês. Só tem uma palavra eixo aqui dentro da cartilha. Galera, eu vou ter que procurar com um pouquinho mais de calma para poder mostrar para vocês no documento oficial, tá certo? Essa situação, então, né? Por quê? Porque são alguns eixos. É o eixo cultural, é o eixo ambiental, é o eixo social, né? É o eixo legal, né? Que são explorados para vocês. Eu vou apresentar quais são os eixos. E dentro desses eixos que são cobrados, né? A possibilidade dentro de cada eixo de várias temáticas. Por exemplo, o eixo ambiental, né? Eu posso trabalhar com muita coisa dentro do ambiental, você entendeu? Só que o que acontece? Perceba o seguinte, quando a gente fala a respeito do ambiental, então, né? Algumas verdades são absolutas dentro do ambiental. Algumas contextualizações fazem referência ao geral do ambiental. E isso é uma determinada contextualização que você vai poder usar, sem problema nenhum, em qualquer tema que cair a respeito de ambiental. Beleza? Então, quero que vocês entendam isso. Ah, professor, então você está falando da contextualização coringa? Bom, depende, tá? Depende do que você conceitua como contextualização coringa. Por quê? Porque é o seguinte, existem valores dentro de cada um desses eixos, certo? E esses valores têm que ser explorados. Não adianta só você falar, por exemplo, citar Thomas Hobbes, né? Falando que o Hobbes que fala que o homem é lobo do próprio homem, sim ou não? Ele também fala que as leis servem para os outros, mas não para si mesmo, não é? E as pessoas têm essa noção de que as leis servem para os outros, mas não para si mesmo. Se você cita, por exemplo, se ele falou as leis servem para os outros, mas não para si mesmo, ele está falando a respeito de quê? De individualismo. Você entendeu? Quando ele fala que o homem é lobo do próprio homem, ele está falando de qualquer tema, presta atenção nisso, em que o homem crie condições para que a consequência daquela ação dele prejudique a ele mesmo. Cabe dentro de uma temática ambiental? Você tem que perceber se dentro do contexto em que ele diz o homem é lobo do próprio homem, ele está falando dessa pegada ambiental. Por quê? Porque às vezes você pensa assim, ué, peraí, então se ele está prejudicando ele mesmo, meio ambiente é demais aqui nessa situação, né? Só que não é bem assim, tá? Só que não é bem assim. Eu vou apresentar para vocês na nossa segunda aula uma redação, certo? Que os alunos do meu curso de redação,
me desafiaram, né? Me desafiaram assim, a gente propôs uma aula, né? Fiz uma aula com eles de 4 reuniões do Zoom para poder fazer essa redação. E eu vou apresentar ela para vocês hoje muito bem detalhada, com a leitura visual inversa, toda coloridinha, destacada os itens. E que eu usei uma contextualização lá que ficou parecendo que a pessoa que proferiu aquela frase, ela falou exatamente do assunto que eu estava trabalhando no parágrafo. Quando, na verdade, não foi. Certo? Então, quero que vocês compreendam isso, tá? Que nem sempre a contextualização, apesar das palavras, os dizeres que existem ali, eles serem extremamente, como que eu vou falar? Associados àquela situação, eles não são pertinentes, né? Ou seja, aquele repertório não é legitimado para aquela situação. Por quê? Porque naquela época a problemática não existia, o cara não se referiu àquela problemática. E aí você faz o quê? Você está invertendo a situação, né? Igual eu acabei de ver, não me posicionando politicamente, que eu não tenho nenhuma intenção de me posicionar politicamente em momento nenhum, né? Mas acabei de ver num grupo aqui de futebol onde que eu participo, né? Aqui no WhatsApp, o cara pegou e postou um vídeo, né? De um... Estão falando muito que o Bolsonaro tá mentindo lá na declaração que ele fez para a ONU e tudo tal, aquela coisa, e a mídia vai em cima, né? A gente sabe que a mídia manipula informações, isso não é segredo para ninguém, né? E a gente sabe também que não há nenhuma preocupação do presidente com relação da questão ambiental aí. Isso não é segredo para ninguém. Mas a questão tava lá assim, ó, o jornalista, né, falando que o Bolsonaro mentiu quando ele pegou e falou que ele deu um auxílio de $1.000, né, para os brasileiros, para cada brasileiro, né? E aí ele fala, poxa, $1.000, né? Quanto que tá valendo o dólar, né? Foi R$600, cara. R$600 não equivale a $1.000, né? Equivale a 10% de $1.000. E aí, então, aproximadamente, né? Porque o dólar tá 5,69, 5,59, se eu não me engano, hoje. E aí, qual a situação que a gente tem nessa questão aí? O cara para o vídeo e vem uma outra voz fazer uma crítica. Opa, peraí. Vamos lá ver o que ele falou. Aí mostra a gravação. Que ele falando que deu auxílio para 65 milhões de pessoas de aproximadamente $1.000. Aí eu te pergunto, né? O cara que construiu, que estava dando a notícia, tá errado, certo? Porque na entrevista lá, né? Quando ele disse, ele não disse 1.000 exatamente, ele disse aproximadamente. Só que o cara que está defendendo ele também está errado. São duas visões polarizadas. Por quê? Porque $1.000 dá 5.590, como o Israel acabou de colocar aí no chat. R$5.590, né? O governo federal vai ter que disponibilizar quantas parcelas de R$600 aí para a população? E o grande problema é o seguinte, é a interpretação. Ah, mas ele vai disponibilizar até o final do ano. Esse negócio está desde tal mês, então vai acabar somando esses 1.000. Olha o projeto para o futuro. E lá, quando ele falou que já disponibilizou aproximadamente um auxílio de $1.000 para o brasileiro. Então, quer dizer, ele usou o pretérito perfeito. E quando, na verdade, eu acho que o pessoal recebeu no máximo 4 parcelas. O que são 4 parcelas? 6 vezes 4, 24. R$2.400. Metade do valor que ele está falando que é... Onde que R$2.400 é aproximadamente $1.000? Então, quero que vocês entendam isso, gente. Eu não estou me posicionando nem a favor nem contra o governo, nem nessa situação, mas eu quero que vocês entendam que a gente tem que conseguir entender um pouquinho sobre essa questão para poder filtrar. Porque do mesmo jeito que tem gente produzindo fake news, tem gente, né, atacando essa galera, dizendo que a mídia está de toda alienada e tudo tal, aquela coisa, está todo mundo alienado. O cara que está seguindo, que tá ali atrás do presidente, aquela coisa toda que está defendendo cegamente, não está percebendo também que o cara não está fazendo tudo isso. E está dizendo que está fazendo mais do que o que está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu quero só que as pessoas percebam isso, né? E quando a gente fala a respeito da questão da temática, né? De uma redação, é justamente isso. O cara diz alguma coisa, você recorta só um trecho e faz toda uma afirmação a respeito daquilo ali. Dentro da redação, você não pode fazer isso também, né? Você não pode
manipular informações em função do seu texto. Você não pode dizer que um cara que viveu há 3 séculos atrás falou de um problema atual e exatamente desse problema. Ele pode ter feito uma referência a uma problemática que existia na sociedade naquele momento e, olha só, presta atenção, e que ainda tem a ver com o que está acontecendo hoje. Então, a ideia, a palavra de ouro para poder usar uma contextualização e conferir uma determinada pertinência para ela é o seguinte, é relacionar. A afirmação do filósofo tal, do sociólogo tal, pode ser relacionada a tal problemática atual. Entendeu? Então, quero que vocês entendam isso. E eu vou mostrar, eu fiz questão de não corrigir a redação. Nessa redação, como eu falei para vocês já, eu fiz a redação em 4 aulas de 40 minutos, ou seja, 160 minutos, não é isso? 2 horas e 40 minutos, é isso? 2 horas e 40 minutos, né? 6 vezes 4, não, peraí. 40, 4 vezes 4, 16, 160 minutos. O que acontece? Eu não fiz a correção, não fiz a revisão textual, como eu falei para vocês. A nota veio 900, certo? 8 ou 9 erros de vírgula e 1 erro de crase, e esse erro com relação à questão do quê? Da contextualização lá, que ela não ficou tão pertinente. Então a corretora vai corrigir, né? Por quê? Porque fiz parecer que ficou eu fiz parecer que ficou, como é que fala? Que o autor, né, lá, que o filósofo, o sociólogo, ele falou exatamente do problema, quando na verdade ele não falou. Então essa é a questão de pertinência que eu quero que vocês entendam e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, beleza? Vamos para a coletânea? Vou compartilhar com vocês aqui agora. Olha só. E aí vai, como eu disse, vai ter gente que vai falar, professor, tema repetido, me ajuda. Não é tema repetido, né? A gente falou a respeito do descarte negligente do lixo eletrônico, no tema 18, e agora eu trouxe exatamente no tema 20 outro tema do eixo ambiental. Por quê? Porque eu quero que vocês compreendam, presta atenção nisso, que aquele lá era ambiental ligado à tecnologia. Agora aqui não. Aqui é ambiental ligado à questão de quê? A preservação. Você entendeu? Preservação. Então é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. A pegada lá era outra. Por isso que você tem que prestar muita atenção no tema para não dar fuga parcial, né? Porque, nossa, posso usar o mesmo parágrafo que eu usei lá. Depende. Toma cuidado, tá bom? Com isso aí. Então, olha só. O tema nosso hoje, então, é a necessária construção de uma consciência ecoambiental nos brasileiros, né? A necessária consciência a necessária construção de uma consciência ecoambiental nos brasileiros. E a coletânea, eu não vou fazer a leitura da coletânea completa aqui, porque fica chato, fica enfadonha a nossa aula. Mas eu vou falar do que a coletânea está falando, depois vocês podem ir ler na íntegra para poder ter uma formação melhor. Mas olha só. Esse primeiro texto está falando, olha só, a humanidade está usando 20% a mais dos recursos naturais do que o planeta é capaz de repor. Então, quer dizer, se tivesse usando na quantidade que o planeta conseguiria repor, massa, estava sustentável, entendeu? Estava renovando sempre. Só que a gente tem um problema, né? A gente tem um problema por quê? Porque nós estamos com uma população mundial muito grande. E essa população, ela cresce exponencialmente, tá? E aí você já dá aquele estalo e pensa logo em algumas contextualizações. Primeiro, eu já fiz, é claro, o estalo de trocadilho, né? Eu tenho aí Vingadores Ultimato, né? Vingadores Guerra Infinita aí, né? Como o quê? Como uma contextualização que pode ser usada aqui. Por quê? Porque se a humanidade está usando 20% a mais dos recursos naturais do planeta, que o planeta é capaz de repor, é porque eu tenho muita gente e pouco recurso. Esse é o grande problema. Se eu tivesse uma população menor, por exemplo, se eu tivesse metade da população que eu tenho atualmente no mundo, eu não estaria utilizando 20% a mais dos recursos. Por quê? Porque não haveria necessidade. Pensa nisso. Tá? E aí você vai criar uma nova visão a respeito de quem é o vilão dos Vingadores lá, né? Por quê? Porque pensa que o filme apresenta uma distopia, né? O filme apresenta uma distopia a respeito de quê? A respeito de uma perspectiva que existe na nossa realidade, que é o quê? A degradação do meio ambiente, a questão de exploração além do limite de reposição, que no filme apresenta uma distopia que é o quê? Que é universal.
O cara quer as 5 gemas do poder ali, do infinito ali, as 5 joias do infinito, para quê? Para dar um estalo e aleatoriamente, você entendeu? Encerrar a vida de metade do universo. Para poder dar mais um tempo para todas as raças. Por quê? Porque num mundo, numa realidade onde muitas pessoas têm que viver com poucos recursos, todo mundo sofre. Se eu faço isso aqui, né, e dizimo metade das pessoas aleatoriamente, imparcialmente, eu vou dar uma condição de vida, de esperança, de sustentabilidade para aquela outra parcela. Professor, mas isso aí não é muito extremista? Por isso que eu disse que é uma distopia, tá bom? É uma distopia. Então, toma cuidado com isso. Outra situação também que é interessante de usar como contexto aí para uma questão como essa aqui, só para você poder ter uma ideia, é o livro e o filme, né, do Dan Brown, certo? Que chama-se Inferno, ok? Lá também a gente tem a mesma pegada, né? Tem um cientista lá que ele percebe essa situação, né? Ele mostra que com o avanço da ciência, né, com a descoberta de cura para várias doenças, a gente não tem, já tem muito tempo que a gente não tem o quê? Uma pandemia, né, essa situação. Ele vem falando no livro disso, e que as pessoas, que a população mundial está crescendo exponencialmente e que não há mais agentes naturais que controlem a população do planeta. Tá entendendo isso? Que controlem a população do planeta para quê? Para poder controlar também essa exploração dos recursos. Então, para e pensa um pouquinho. Se você tá... A gente, no momento que nós estamos vivendo é terror. Né? O que nós estamos vivendo é terror com relação a essa questão da pandemia. Os primeiros meses, né, de pandemia de coronavírus, o negócio foi uma loucura, foi terrorismo, muita fake news e aquela coisa, fica em casa, toma cuidado, você vai morrer e tal, aquela coisa toda. Ainda estamos nesse período de risco, certo? Muitos milhares de pessoas já morreram. Você perceba que a pandemia está dando uma controlada na população mundial? E o mais interessante é o seguinte, na história, daqui, por exemplo, 20, 30 anos, vão falar dessa pandemia, né? E com certeza o nosso meio ambiente vai estar um tanto quanto mais degradado, mas vão falar que a pandemia foi o quê? Foi um agente controlador da população, para poder o quê? Para poder dar mais um fôlego para nossa sociedade. Já parou para pensar nessa perspectiva? Então, quero que vocês entendam isso, tá? Quero que vocês entendam isso. As grandes pragas, as grandes pandemias, epidemias, as guerras, são agentes, né, que o próprio homem se coloca para quê? Para poder controlar. Percebam isso, né? Que não estou dizendo que isso é proposital, mas que isso acontece de maneira que o quê? Que acaba fazendo com que essa questão do controle da população, da quantidade, aconteça. Isso colabora para a perpetuação da existência humana. Vocês acreditam nisso? Professor, mas eu não entendo, você está sendo muito extremista, você está ferindo os direitos humanos. Eu não quero que você coloque isso na redação. Eu só quero que você pense a respeito disso. Tá? E se você for citar na sua redação, você vai citar como uma distopia, como um pensamento, você entendeu? Que é colocado aí por alguns vilões de algumas histórias, você entendeu? Inclusive, por exemplo, lá em Dan Brown, no livro, né? Inferno, eu não sei se eu tenho ele aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem aqui, ó. Só mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Inferno. Tá vendo isso? O Dr. Zobrist, né? Dr. Zobrist, ele se suicida no começo da narrativa do livro. Ele se suicida no começo da narrativa. Bem aqui, ó, no primeiro capítulo, se eu não me engano, ele se suicida. E aí o que acontece? Olha isso. Ele deixa, né, programado uma espécie de bomba que vai fazer o quê? Que vai dizimar 1/3 da população mundial. Será que é um vírus? Será que é alguma coisa? E eles passam o livro todo tentando descobrir. No final, eles descobrem uma coisa muito interessante, né? Só que eu não vou contar para vocês. É excepcional, gente. Dan Brown é o cara. Eu tenho a coleção, tá, dos livros dele, que são muito bons, mas muito bons mesmo, tá?
As narrativas dele são muito interessantes, né? Um dos escritores atuais que eu curto muito, porque prende a gente, né? Prende a gente. Um outro livro que eu li dele, eu li todos, né? Tem um filme na Netflix, isso mesmo, muito bom, Moisés. Para quem não tem paciência de fazer a leitura, o filme é uma alternativa, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Cara, cada página dessa aqui, depois que você passa do terceiro capítulo, você lê com gosto, sabe? Você tira o tempo. Professor, sou vestibulando. Professor, tô no cursinho, não tem tempo para ler esses negócios, não. Ah, vai lá e vê o filme, mas depois você vai se interessar pela leitura, porque eu garanto para você que aqui é muito mais rico em detalhes, né? Eu já li dele Anjos e Demônios, O Código da Vinci, O Símbolo Perdido, depois veio o Inferno, né? Fortaleza Digital, Ponto de Impacto, e todos são livros excepcionais. Ele fala sempre dessas situações, né? Deixa eu guardar aqui. E então, a gente tem algumas situações, como eu disse para vocês, que podem ser usadas como contexto aí. São essas situações que apresentam distopias a respeito do quê? Da nossa realidade. Ou também podem ser o quê? Utopias. Utopia é a ideia de idealização. Distopia é a ideia de quê? De bagunça, de apocalipse e essa coisa toda com relação a quê? O meio ambiente. Tem que estar relacionado ao meio ambiente. Não se esqueçam disso. Tá bom? Bom, e aqui vem falando a respeito de exploração de recursos. O que você pode usar também nessa questão de exploração de recursos aqui? O aquífero Guarani. Galera, o aquífero Guarani é a maior reserva de água potável subterrânea, né? Até então, durante muito tempo, foi considerada a maior reserva de água potável subterrânea do mundo, certo? E aí o que acontece? A maior parte do aquífero Guarani está embaixo do Brasil. Tá? Tem um pouquinho ali na Argentina, no Chile e tal, mas a maior parte está embaixo do Brasil. E aí, o que eu quero que vocês entendam? A galera não tá nem aí para paçoca, você entendeu? As águas que estão por cima da terra, os rios, os lagos, né, tudo que a gente pode usar aí, certo? Não está sendo mais suficiente. O pessoal está começando a explorar o aquífero Guarani. Faz uns 3, 4 anos que surgiu uma reportagem, foi denunciado no Fantástico, se eu não me engano, e tinha uma galera em várias partes do país aí, né? Eles furaram poços artesianos para poder medir a profundidade, para saber quanto de água que tinha, essa coisa toda, e fizeram o quê? Lacraram os poços, né? E deixaram lá. E a galera viu aqueles poços lá, falou: opa, peraí, que tem água? Vamos usar. O pessoal estava usando esses poços do aquífero Guarani para poder abastecer parques aquáticos. Olha que loucura! Eles não tratavam a água, eles usavam o quê? O aquífero Guarani para poder abastecer os parques aquáticos. Cara, quando descobriram esse negócio, o trem foi uma polêmica louca. Por quê? Porque a galera tava jogando água fora. Tava jogando água potável, tava jogando água fora. Então, assim, uma situação bastante complicada. E durante muito tempo, acreditou-se que o aquífero Guarani era o maior reservatório do mundo, né, de água potável. E a gente tem tanta sorte que o Brasil não tem só o maior, mas ele tem os 2 maiores reservatórios de água potável do mundo, né? E embaixo da Amazônia também, por baixo do rio Amazonas ali, a gente tem um outro reservatório de água subterrânea que é chamado de Alter Chão. E eles comparam ele a um oceano de água, certo? Um oceano de água doce. E aí, então, a galera fala-se muito a respeito disso aí, depois vocês podem procurar, né, mais informações a respeito, estou trazendo informações gerais para vocês, mas então procurem ler sobre o aquífero Guarani e sobre o Alter Chão. São recursos. E aqui, perceba aqui, ó, que a gente está falando de recursos, certo? A gente está falando de recursos, né? Qual que é um dos maiores recursos, um dos maiores recursos que é retirado da natureza e tem um impacto ambiental muito forte? É a busca por energia, né? Aqui vem falando, ó, hoje é a energia, sobretudo nos países mais desenvolvidos, ó. O fator de maior peso na composição da pegada ecológica hoje é a energia.
E a energia hidráulica, né, que é a que é gerada nas hidrelétricas, né, é uma das que anda causando mais impacto, né? Eu tenho petróleo, que causa um impacto na atmosfera e tal, aquela coisa toda, então a gente tem que parar para poder pensar nisso, entendeu? E a gente tem várias outras situações aí, né, que geram bastante impacto e a gente deve considerar dentro dessa temática aqui, ok? O primeiro texto está falando a respeito dos recursos, da retirada de recursos, que não, olha isso, que não, o ser humano não está dando tempo do planeta se regenerar, do planeta se repor, né, nesses recursos que são renováveis, ok? E isso foi discutido, olha aqui, ó, isso foi discutido em 2002, né, na Convenção de Genebra, e foi, ó, os dados, né, os dados foram lançados pela World Wide Foundation, né, que é aquela do pandazinho lá, certo? É uma ONG internacional, e ela fala a respeito do meio ambiente, né, sobre cuidar do meio ambiente, essa coisa toda. E então, a gente tem relatórios aí que são absurdos, cara, sobre essa questão de exploração aí. A gente não precisaria explorar tanto. Texto 2, a gente tem uma chargezinha bem atual aqui, né? Como é que o presidente tá pro meio ambiente? Hã? A imagem já fala muito a respeito. Sim ou não? Né? Depois a gente tem uma outra aqui no texto 4 aqui. Olha isso. Ó. Em busca de quê? De dinheiro, os latifundiários, tá? A galera do agronegócio vem fazendo o quê? Hã? Olha aqui o que eles vêm fazendo. Desmatando. Sim ou não? Desmatando. E aí, rola toda a situação de quê? Queimadas propositais são promovidas na Amazônia todos os anos, né? Nessa época de seca, para quê? Para poder aumentar o espaço de produção agrícola. Vocês sabiam disso? Né? Que é o avanço nos territórios ali que são protegidos. E aí aquela galera que tem fazenda ali, fazendo o limite com a Mata Atlântica, com a Amazônia, né? O que eles fazem, então? Eles promovem pequenas queimadas e vão avançando cada vez mais. É como se eles pegassem a cerca deles, tirassem daquele lugar, passassem um pouquinho para frente, adentro da Amazônia, né? E depois que a cerca estava lá, opa, peraí, se a minha cerca está lá e existe essa área aqui, eu posso desmatar, porque é meu, e aí eles tiram tudo ali para poder o quê? Produzir, né? Produção agrícola, pecuária, né? Essa coisa toda. Então, quero que vocês entendam isso, que rola, tá? Uma busca por essa situação. E aí, quando eles falam que agro é tech, agro é pop, agro é isso, agro é aquilo, agro também é destruição, tá? Agro também é destruição, por quê? Porque a ambição dessa galera que está produzindo aí não tem limite. E eles estão desmatando. E, velho, praticamente, o que acontece ali? É um local sem lei, né? Não há fiscalização, né? E eles dizem que não temos efetivo para poder fiscalizar. Não temos efetivo para poder fiscalizar a garantia da nossa existência. A preservação do meio ambiente é a garantia da nossa existência. Então, quero que vocês entendam isso, tá bom? Depois, olha só. Por ano, 1,4 milhão de campos de futebol de área verde desaparecem do mapa. É o que eu acabei de falar para vocês. 20% da Amazônia já foram destruídos. Espécies entram em extinção. Então, esse aqui está falando a respeito de quê? Dessa situação do desmatamento, da questão dos animais que estão sendo caçados e estão sendo colocados em extinção, dos peixes, das aves marinhas, que aqui, ó, na década de 60, apenas 5% dos animais, desses animais, tinham fragmentos de plástico no estômago. Hoje, são 90% desses animais. Então, por isso que existe uma preocupação muito grande, né? O plástico, a questão do plástico aí também é um outro tema que pode ser muito bem desenvolvido. Tá vendo? É um tema próximo que também pode ser muito bem desenvolvido aí dentro dessa temática aqui, certo? Percebam que esse tema aqui é um pouco mais geral, né? Esse tema aqui é um pouco mais geral e ele pode ter outros subtemas sendo colocados aqui que podem ser cobrados de vocês. Por isso que eu acho muito importante discutir-se a questão ambiental sob vários prismas, né? Em diversos temas abordando temáticas diferenciadas. Aqui nós estamos falando dos recursos naturais, aqui nós estamos falando da degradação. A necessidade de se construir uma consciência ecoambiental no brasileiro, porque o brasileiro não tem. Esse é o grande problema. O brasileiro não tem, tá bom? Então, quero que vocês compreendam isso. E isso, então, está na nossa primeira, no primeiro momento, né? É a coletânea,
Vocês vão poder ler ela depois com um pouco mais de tempo, mais calmos para poder fazer isso aí, ok? E eu vou tirar agora a coletânea e vou compartilhar com vocês. Eu ver aqui a galera, mais ou menos, não, tem o filme na Netflix, já li os comentários aqui, ninguém pôs nada de novo para a gente poder discutir. Então, eu vou pegar aqui e vou com vocês, onde é que vai estar, hein? Cadê? Eu não sei qual que é. Deixa eu conferir aqui antes de compartilhar com vocês, para eu não compartilhar o tema errado. Eu tô com uns 3 temas aqui. Tá escrito tema 12, mas na verdade é o tema 20, né? Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Vamos lá. Aquele projetinho de texto maroto, né, que a gente sempre faz aqui para poder dar uma força para vocês, para poder orientar vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho dele aqui. As contextualizações que eu coloquei, né? Algumas são contextualizações daquela questão do descarte negligente do lixo eletrônico. Vocês vão perceber que elas servem, mas nem todas servem, tá bom? Então vamos lá? Olha só. Proposta 020, que é a que a gente está fazendo, então o tema é a necessária construção de uma consciência ecoambiental nos brasileiros, tá bom? E aí, olha só, como contextualizações, eu coloquei primeiro aqui o desastre de Mariana. Cara, você pode muito falar a respeito do desastre de Mariana, por quê? Porque de quem é a culpa de um desastre como aquele? Fala para mim. A culpa de um desastre como aquele é de mais alguém, senão do ser humano, do próprio ser humano? Uma ação contraditória, né? De negligenciar uma fiscalização, de negligenciar uma auditoria ali, né? Para poder ver o que é que tem que ser feito para não acontecer uma questão daquela? Não é, cara. Então a gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso aí, certo? Então, olha só. Um dos maiores desastres ambientais causados pela ação negligente do ser humano, né? Mariana. Depois, esse aqui é um documentário e um contexto que cabe nos temas ambientais praticamente todos, porque lá ele fala de consumo, lá ele fala de degradação ambiental, lá ele fala praticamente de tudo. Então, a diferença, aí eu quero mostrar para vocês, pessoal, mas está usando o mesmo contexto? Isso é contextualização coringa. Por que é que eu estou falando para você que você pode usar em praticamente todos os temas ambientais? Porque é o seguinte, é um documentário extenso. E em vários momentos do documentário, ele aborda temáticas diferentes voltadas para o ambiental. Então, o que vai diferenciar na hora de se usar a história das coisas, que é um documentário lá do YouTube, o que vai diferenciar é o seguinte: o momento ao qual você vai fazer referência dentro desse documentário. Para cada tema, você vai falar de um determinado momento. Se é consumismo, você vai falar lá do momento que ele fala sobre a Grande Depressão, a crise de 29, que eles perceberam que era necessário se construir uma sociedade consumista. Você entendeu? Se é a questão da degradação, se é a questão do descarte negligente do lixo, como vocês tiveram um tema, você tinha que ter falado do quê? Daquela parte em que eles falam que, por exemplo, os Estados Unidos exporta lixo, certo? Então, vai depender da parte que você vai contextualizar. Por quê? Porque é um contexto abrangente que fala de toda a questão ambiental. Ficou claro isso para vocês? Se você entendeu essa questão aí, dá um ok para mim no chat, só para eu poder ter certeza que a galera está ciente da situação.